Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Itaú e uma verdadeira paulada de dividendos que o Itaú pode pagar para os investidores. O Itaú, pessoal, não para de crescer o seu resultado. Cada ano que passa, o lucro do Itaú não para de subir. E a gente sabe que os dividendos do banco vêm subindo a uma velocidade muito expressiva. Juntamente com esse aumento de resultado, a cada ano que passa o Itaú está distribuindo mais dividendos. Mas isso aqui é óbvio, né? Quando a empresa ela cresce seu lucro, ela repassa mais dividendos para os seus acionistas. E o Itaú também subiu o seu payout. A perspectiva para o ano de 2026 é um dividendo superior a mais de R$ 5 por ação, que nas cotações atuais de ITUB3, a ação ordinária, você teria um dividendo total de 10,9%. Mesmo após a alta nas ações, o Itaú ainda pode ser um bom pagador. E fora que para vocês que ficaram comigo até o final, eu vou revelar um segredo sobre Itaú que o banco poderia subir mais de 100% na cotação. E mesmo após essa disparada de preço, ele ainda poderia estar barato e com uma boa perspectiva de ganho de capital. Mas antes de falarmos sobre Itaú e essas perspectivas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos aqui parecidos para vocês. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa e já não é segredo de ninguém que o Itaú é uma das ações com maior posição na carteira do canal. Perceba que ele representa 33,27% da minha carteira, o que já coloca ele sim com uma posição bem sistêmica aqui na carteira do canal, ficando bem próximo do Banco do Brasil, né? Basta o banco se valorizar mais um pouco ou acabar realizando mais alguns aportes, que muito provavelmente ele poderia até vir a ocupar a minha primeira maior posição, porque eu venho comprando forte e porque as ações também seguem subindo, tem pago bons proventos, eu tenho reinvestido no próprio ativo. Então, naturalmente, né, a posição vai se tornando grande. Cada empresa, quando você começa a comprar, esse percentual tende a oscilar, porque depende do que você está comprando, depende da performance da ação naquele ano, vai vários fatores que podem colocar uma posição como maior ou menor no seu portfólio. E a gente sabe, pessoal, que o Itaú é bem sólido, né? Em comparação com os outros 3 bancos que a gente tem na Bolsa de Valores, o Santander, o Bradesco e o Banco do Brasil, o Itaú acaba sendo o menos cíclico de todos. Na verdade, ele é totalmente anticíclico, né? O Bradesco é cíclico porque depende de varejo, né? Varejo para pessoa física para baixa renda, pequenas e médias empresas. O Santander também, na mesma linha, né? Também é cíclico. E o Banco do Brasil também é cíclico porque depende do agronegócio, né? Então, a volatilidade ali do agro, o preço das commodities agrícolas, inadimplência, faz com que o lucro do Banco do Brasil oscile a uma proporção bem expressiva, mesmo que seja um banco sólido. Enquanto o Itaú, por ter grande parte da sua carteira de crédito voltada para alta renda, para varejo colateralizado, que é aquele varejo mais premium, né? Os clientes são bons pagadores porque são os ricos, pessoal. Independente da taxa Selic estar alta ou estar baixa, os ricos, os PJs, as grandes empresas, sempre vão continuar pagando os seus empréstimos em dia. Então o Itaú consegue sim, historicamente, manter uma inadimplência bastante controlada. Mesmo que agora, com uma taxa Selic nas alturas, inflação alta e o Banco Central estar mostrando que os indicadores de inadimplência aqui no Brasil seguem altos para todos os bancos no geral, o Itaú é o único banco que está conseguindo manter a inadimplência bem controlada. Por isso que o lucro do banco não para de crescer, né? Ele consegue converter esse crescimento de receita em mais resultados. Então, por isso que o ROI do banco está alto. Perceba que a perspectiva do mercado para 2026 é que o Itaú terá um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, na faixa ali de 24,8%. Mesmo que o patrimônio líquido do Itaú cresça para este ano, porque cada ano que passa o banco coloca uma parte do seu resultado sobre o patrimônio líquido, a perspectiva, né, é que basicamente uns 20 bilhões desse lucro integre o patrimônio líquido do Itaú. Então ele poderia encerrar com o ROI neste ano
projetado de 22,7%. O ROI do Itaú no longo prazo fica de 18 a 20% ao ano, o que acaba sendo um ROI bem alto. E geralmente para essas ações mais previsíveis, a gente pode olhar para o ROI com bons olhos, né? Porque o ROI acaba não sendo cíclico quando a gente compara com empresas mais cíclicas aqui. E agora indo para o ponto que mais interessa, antes da gente falar de preço, valorização, se o retorno embutido na ação, que já vamos falar disso já já, vamos tratar dos dividendos, né? Que é o ponto principal aqui desse vídeo. Pablo, quanto que o Itaú a R$ 45 pode pagar? Você pode optar por comprar Itubi 4, tá? Que é a ação preferencial, que está mais barata do que a ação ordinária. Só que tem um ponto, pessoal, que eu prefiro comprar a ordinária mais cara, sabe por quê? Não é por conta do dividendo. O dividendo é a mesma coisa. Na verdade, a ação preferencial tá pagando até um pouco mais do que a ordinária. Eu prefiro comprar a ordinária porque, historicamente, ela tem menos liquidez. Ué, Pablo, mas não é mais liquidez que é melhor? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, porque a liquidez da ordinária é muito alta. A preferencial tem 1 bilhão de liquidez. Enquanto a ordinária, se você pega aqui a ação Itubi 3, ela tem uma liquidez média diária de 75 milhões. Eu te pergunto, você tem 75 milhões de reais? Você não tem esse dinheiro, tá? Até você acumular vai demorar. Então, se você tem ali seus 60, 100, 200, 300 mil, a ordinária, por ter menos liquidez, quando a gente engata um ciclo de alta na bolsa de valores, ela tende a performar melhor do que a ação preferencial, porque essa injeção de capital estrangeiro, quando vai para a ordinária, puxa o preço das ações para cima. É por isso que quando você pega uma lupa, né, de 10 anos, a ação ordinária do Itaú performou melhor do que a preferencial. Mesmo que a preferencial em alguns períodos ficasse mais barata do que a ordinária, a valorização nas ações da ordinária tende a ser mais elevada por conta desse aspecto de liquidez ser menor e o capital estrangeiro conseguir monopolizar com mais facilidade o preço da ordinária. Então garanto que vocês não devem ter notado essa sacada. E para você que é inscrito no canal, já ficou sabendo disso aí. Nem sempre uma ação mais barata pode fazer mais sentido. Às vezes uma que tem menos liquidez pode ser melhor do que uma que tem mais liquidez. Tá vendo como hoje não existe nada exato? Depende de caso a caso. Diferentemente, se claro, a ordinária tivesse uma liquidez de apenas 1 milhão. Aí eu preferiria a preferencial, né? Você não daria nem para negociar, você não conseguiria nem acumular uma posição expressiva no banco. Agora voltando para o dividendo, pessoal. Se a gente pegar aqui, ó, o lucro do Itaú neste ano, que tende a ser de 52 bilhões de reais, se você colocar um payout de 70%, a perspectiva de dividendo operacional no ano de 2026 tende a ser de 3,30 por cada ação de Itubi 3. Se você dividir pela cotação atual, você tem um dividend yield de 7,3% ao ano na média, tá? E já supera a inflação média aqui do Brasil. Só que aí é que mora o pulo do gato, porque o Itaú, por ele estar tendo muito lucro, ele está tendo excesso de capital. E sabe o que ele está fazendo com esse excesso de capital? Ele está distribuindo para o acionista na forma de proventos. Todo fevereiro de todo ano, o banco distribui um provento extraordinário. E geralmente, ele está distribuindo de 15 a 20 bilhões de extraordinário. A perspectiva de 2026 e pelo mercado é que o banco distribua 20 bi em dividendos extraordinários. Se a gente dividir, né, pela base acionária, o banco poderia pagar 1,81 por ação em dividendos extraordinários. Isso no cenário mais pessimista de todos, supondo que o banco fosse um pouco mais conservador. E se você somar isso com 3,30, já do dividendo operacional, você tem um provento de 5,11 por ação, que justamente dá um yield projetado nessas cotações de 11,3% ao ano na sua média. E se o Itaú continuar com ROI alto, crescendo o seu resultado ano após ano, sem ter crise, tá? Pelo menos a probabilidade no médio prazo é muito alta deste fator acontecer, porque o banco já está bem, mesmo num cenário de Selic alta. Imagina então num cenário de Selic baixa, tá? E o banco poder decolar ainda mais. Olha só que legal. Então você já pode receber aí bons proventos. E na carteira do canal eu vou receber bons proventos de Itaú, né? Porque ele vai pagar aí bons dividendos na carteira e pode até compensar o Banco do Brasil neste ano não ter pago um dividendo tão alto. Então esse é o bom de você ter aí. Por isso que eu pretendo deixar o Itaú como a minha primeira maior posição no curto prazo. Porque enquanto o Banco do Brasil não se recupera dessa crise do agronegócio, pelo menos eu tenho o Itaú na carteira aí proporcionando bastante dividendo e colocando a rentabilidade lá para cima. Quando o Banco do Brasil se recuperar, aí, né, ele pode dar mais que o Itaú, porque ele é mais cíclico. Mas aí você tá vendo como você tem que equilibrar? Vai depender da sua carteira e vai depender de caso a caso. Mesmo assim, as perspectivas do Itaú para dividendos esse ano tendem a ser bastante positivas. E o lucro do Itaú cresce a uma taxa, se a gente colocar aqui a fórmula de 1 menos o payout, né, pra gente simplificar aqui, para esse vídeo não se alongar demais. 1 menos payout vezes o ROI do banco, que é de 20% ao ano, a perspectiva é que o Itaú cresça o seu lucro a uma taxa de 10% ao ano
para os próximos 10 anos. Eu prefiro ser conservador, né? Colocar um crescimento um pouco mais discreto, de 9% ao ano, para a gente não ficar com muito otimismo. Então, se você colocar aqui, ó, 9% ao ano, hoje o banco lucra seus 50 bilhões, para daqui, né? Há 10 anos, a perspectiva é que o Itaú lucre seus 118 bilhões de reais, o que seria o lucro dobrar numa lupa, tecnicamente, de 10 anos. E para isso, pessoal, a gente vai utilizar para a gente descobrir qual que seria o potencial escondido no Itaú de valorização. A gente já sabe que no curto prazo o banco tá barato. Se você pegar aqui essa análise, pessoal, todo mundo faz, tá? É uma análise simplista isso aí. Ah, Pablo Pele do Itaú. Tá, você pega aqui, ó, valor de mercado, né? Hoje o Itaú tá cotado por 488 bilhões. Então você pega isso aqui, divide por um lucro de 52 bi. O banco está cotado por 9 vezes de PL, o que é barato para o padrão do Itaú, que negocia na média do seu benchmark Ibovespa, que é de 13 vezes, né? Então, só para o banco bater a média, ficar negociado, geralmente pelo seu preço justo de curto prazo, a ação teria que subir uns 40%, o que neste preço de R$ 45 daria o Itaú sendo cotado em R$ 60 para justificar pelo menos esse lucro líquido crescente ao longo do tempo. Essa análise é óbvia e simplista demais. Por isso que a gente vai usar o indicador do Buffett, né? Para prever para quanto será o provável preço das ações do Itaú para daqui a 10 anos, se o banco continuar crescendo o seu lucro líquido a uma taxa de 9% ao ano na média. Então, se a gente pegar aqui, ó, 118 bilhões para daqui a 10 anos de lucro, dividir pela base acionária, nós encontramos um LPA, lucro por ação, de 10,69. Então o Itaú dobraria o seu lucro por uma faixa de 10 anos. Não fica fora muito da realidade disso acontecer, porque uma blue chip cresce a uma taxa média de 7 a 9% ao ano com muita tranquilidade. E aí o Buffett ele exigiu o seguinte, né? Vamos supor, ele exige um retorno de 12% ao ano na média e o Itaú cresce na média 9%. Você quer ser mais pessimista? Coloca 8%. Coloca 8%, seja ainda mais pessimista. Olha que legal. Você tem uma diferença de 4. Aí você vai pegar 10,69 e dividir por 0,04. Muito parecido com a fórmula do preço teto. A diferença do preço teto, pela fórmula do Buffett, é que você vai pegar o LPA, não o dividendo por ação. E aí você divide por 4. Logo você tem um preço justo na ação de R$ 267,25 para daqui a 10 anos. Então você teria um potencial de valorização no papel de 493% para daqui a 10 anos. Quanto que o Itaú pode dar em rentabilidade embutida na ação? Bom, vamos calcular. 493% de alta por uma lupa de mais ou menos 10 anos, só em valorização, você conseguiria 19,48% ao ano na média. Se você somar com o yield projetado na faixa de 10% ao ano, supondo excesso de capital, e você coloca mais uma taxa de crescimento de 8%, o Itaú pode ir a 37,48% ao ano na sua média, pelo indicador do Warren Buffett. Então perceba que, mesmo se o indicador do Buffett, pessoal, se o lucro do Itaú daqui a 10 anos for de 118 bilhões, hoje você está comprando um banco, se você pensa para longo prazo. Hoje você está comprando um banco cotado por apenas 4 vezes o seu lucro. É muito barato. Para ele voltar para a média de 13, que seria do seu benchmark, né? A ação teria que subir 200%. Então perceba que o múltiplo do Buffett não está longe da realidade. O Buffett ele olha justamente para uma ação ficasse bem precificada, porque a lógica do Buffett é comprar empresas abaixo do seu valor justo. É diferente se o banco no curto prazo tivesse cotado por 12, 13 vezes o lucro. Aí já não ficaria tão barato, né? Porque seu yield seria menor, a sua perspectiva de apreciação seria menor. Tanto que eu não estou comprando o Engie. Por quê? Porque Engie é uma empresa previsível, mas está por 14 de PL. Eu não estou comprando Taesa agora. Por quê? Está por 12 vezes de PL. Então, a gente tem que comprar barato. Boas empresas existem. Porém, pessoal, boas empresas baratas, aí a coisa começa a ficar mais difícil, né? Mas sim, o Itaú, neste patamar de 45 até no máximo estourando 50 reais, ainda está barato se o banco continuar crescendo a uma taxa de 8 a 9% ao ano. Mas acima dos 50 reais eu já prefiro não comprar nada, tá? Prefiro fazer outros aportes em algumas outras ações da minha carteira. Mas até 46, 45, 47 reais fica uma região boa para aportes, né? E para grandes aportes, abaixo dos 45 já fica uma região interessante. Isso para mim que olho para uma lupa de 10 anos ou mais. Eu não estou pensando para curto prazo. Curto prazo, se você olhar em ações, nada vai funcionar. Você pode ter um retorno interessante no curto prazo, mas a maior parte desse retorno será por sorte, tá? Porque assim, pessoal, o mercado no curto prazo, ele tende a ser irracional. No longo prazo, ele precifica um negócio com mais previsibilidade. E a perspectiva, né, é do banco justamente continuar crescendo essa taxa
para médio a longo prazo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma bela oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é completamente show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser totalmente vitalícia, é para sua vida toda, ela é totalmente automatizada e contém aqui com os melhores indicadores da bolsa pelos grandes players de mercado, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, fora que você ainda tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? E aí, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Itaú e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, tem o Itaú na carteira, acredito que será uma boa empresa por longo prazo, porém com cautela, né? Não podemos pagar caro demais também, por isso que neste preço acho barato para fazer bons aportes por longo prazo, mas lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!